Olá, irmãos em Cristo Jesus, paz e graça. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 1 João, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler algum versículo da palavra do Senhor, que diz assim, 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1, fala assim: Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo o que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Irmãos, antes de falar um pouquinho sobre alguns versículos, nós vamos falar um pouquinho sobre a pessoa de João, né? João, ele fala nessa epístola sobre comunhão cristã, ele fala sobre o amor divino, ele fala sobre o espírito da verdade e o espírito do erro. O cristianismo fala também de Jesus Cristo. Essa epístola, ela foi escrita, de acordo com a tradição. 1 João foi escrito em Éfeso, no ano 90 depois de Cristo, segundo a tradição. O apóstolo João, ele, segundo as tradições, confirmado com as afirmações de 1 João, e o Evangelho de João provam que eles tiveram o mesmo autor, isto é, tanto o Evangelho de João quanto a Epístola de João, Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que acontece com isso? Nós queremos dizer aqui, esse tema, essa epístola, ela fala dos ensinos práticos sobre o amor de Deus e a vida e a conduta cristã. Esse livro, segundo as estatísticas, ele é o 62º livro da Bíblia, 62º livro da Bíblia. Ele contém 5 capítulos, ele tem 105 versículos, 5 perguntas, 100 versículos de história e 5 versículos de profecias não cumpridas. Pois bem, este é o sumário do livro de João. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre aquilo que nós lemos. Esse eu considero também um dos clássicos da palavra de Deus, quando João está apresentando aqui os filhos de Deus. Ele começa com uma coisa interessante, ele fala assim no versículo 2 do capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, porque nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo,
assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém. Irmãos, nós observamos aqui que quem escreveu esta epístola, vamos dizer assim, uma epístola, né? Porque epístola nada menos é do que uma cartinha, ou uma carta. Então nós vemos aqui que quando João escreveu esta carta, nós observamos que João, ele começa aqui no capítulo 1, a partir do versículo 5, ele fala assim, depois nós vamos lá no capítulo 3, onde nós acabamos de ler. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva. Nele não há treva. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. Muito bem. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, não podemos esquecer que isso é João que falou, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Agora, se nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado ou que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Lembre-se que é João, o mesmo que no capítulo 3 está falando de lei. Lembra que é João, tá, irmãos? Lembre-se que os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, eles não vieram pregar o evangelho para os gentios. Vieram para pregar o evangelho para os judeus. Aonde que está a prova disso? Se você observar na palavra do Senhor, em Lucas, você vai ver que existe uma história, né, que Lucas conta sobre o que poderia acontecer, né, se eles continuassem pregando o evangelho daquela forma. Nós chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, todo o livro de Atos, até o capítulo 15, nós vamos encontrar as dificuldades que eles tiveram para pregar o evangelho para os gentios, a não ser que eles entendessem o que era realmente pregar o evangelho para os gentios, né? Mas graças a Deus que essa tarefa foi confiada ao apóstolo Paulo. Paulo pregou o evangelho, né, propriamente dito para os gentios e para os judeus, né? Nós observamos que na palavra do Senhor devemos entender que João, quando ele fala, né, que essa palavra aqui, se dissermos que não pecamos, nós fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Daqui a pouco nós vamos explicar isso. Mas vamos lá. A primeira coisa que nós queremos dizer está no versículo 2, o 3 e o 4. A moda, agora somos filhos de Deus. Por que ele usa a palavra agora? Com João, quando ele escreveu essa carta, Jesus Cristo já tinha morrido. Jesus já tinha morrido. Ele fala, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ele está falando para os crentes que estavam vivos, a quem foi endereçado esta carta que ele escreveu. Por que fala assim, ainda não se manifestou o que havemos de ser? Eu quero dizer para os irmãos que nós, como servos do Senhor, a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 15, que existe uma confusão na igreja de Corinto acerca da ressurreição. E alguém pede a Paulo explicação acerca da ressurreição. Nós vamos abrir a nossa Bíblia aqui, em Coríntios,
para tentar explicar aos irmãos aqui a confusão que estava acontecendo, né? A igreja de Corinto acerca da ressurreição. É 1 Coríntios capítulo 15. Paulo disse assim, nós vamos lá para onde João tinha comentado alguma coisa. Paulo fala assim, capítulo 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo Jesus. Mas cada um por sua ordem. Primeiro Cristo, que é as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Observe bem, irmãos, que Paulo fala na sua vinda. Você dá para entender por que João diz que agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havíamos de ser? A Bíblia diz que Paulo está explicando aqui que somente quando um cristão ele morre, ele deixa esse corpo, e quando ele deixa esse corpo, a Bíblia diz que o espírito volta a Deus. Para que o espírito volta a Deus e por que volta a Deus? Porque existe a palavra volta, é porque está voltando ao seu lugar de origem, porque se de lá saiu, volta para lá. Por que o corpo ele volta para a terra? Porque a Bíblia diz que saiu da terra. Deus formou o homem do pó da terra, e quando este corpo ele falece, ele volta para a terra. Então depois nós vamos voltar aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Então nós observamos que João fala: amado, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Observe bem, irmãos, isso aqui. E todo que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Por que João está falando de lei, mesmo depois que Jesus já tinha morrido? Por que João está falando de lei, mesmo depois que em Atos dos Apóstolos, Paulo já tinha falado sobre a graça de Cristo? Paulo já tinha manifestado o evangelho da graça, que agora não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Haja vista Romanos capítulo 8. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois bem, isso é muito fácil de entender desde que a gente entenda a revelação da palavra. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Traduzindo, irmãos, às vezes as pessoas falam muito na palavra pecado, mas não explica o que significa a palavra pecado. A palavra pecado nada mais é do que transgressão. Toda vez que alguém transgredia a lei de Deus no Velho Testamento, praticava pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Mas o evangelista João, ele fala que quem diz que não tem pecado, no capítulo 2, ele fala que é mentiroso. Se dissermos que nós temos pecado algum, enganamos nós mesmos. Qual o pecado que nós nascemos com ele? Marcos capítulo 7. A Bíblia diz ali, em Marcos no capítulo 7, vamos lá, irmão, rapidinho, para nós entendermos. Marcos, o capítulo 7, vamos entender
Qual é o pecado que nós já nascemos com ele? Aqui fala, todos eles. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 13. Eu faço questão de ler a partir do versículo 13. Invalidais assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmo transmitiste, e fazeis muitas coisas semelhantes a esta. Chamando outra vez a multidão, disse-lhe: ouve-me vós todos e compreendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas é o que sai dele que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos interrogaram acerca desta parábola. E ele lhe disse: também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo que fora entra no homem, tudo que fora entra no homem não o pode contaminar? Pois não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora. Ao dizer isto, Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia: o que sai do homem é o que contamina o homem, pois do interior do homem, do coração dos homens, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, primeiro, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O que realmente contamina o homem? O que realmente contamina o homem? Será que é aquilo que ele veste? Será que é aquilo que ele calça? O que contamina o homem está no corte do cabelo? Está no anel que ele usa? Está na pulseira que ele usa? Está no traje que ele usa? A Bíblia fala diferente. Jesus está ensinando que o que contamina o homem é aquilo que sai de dentro do coração dele. Aí Jesus, ele vai falando aqui. E eu sublinhei, irmãos, aqui nós, como ser humano, carnais, nós já trazemos conosco 12 tipos de pecado, pelo menos. Então, o que João, ele está falando aqui na sua palavra, que se nós dissermos que não temos nenhum pecado, nós enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Nós vamos ver que João, ele está falando do corpo e não da mente. Ele está falando do corpo e não da mente. Lembre-se, quando Jesus ele teve um encontro com a samaritana, você observa que aquele encontro tinha que acontecer. Por que tinha que acontecer? Aquela mulher, ela tinha uma dúvida, e aquela dúvida já estava na cabeça dela há muito tempo. Não só dela, quem sabe o povo samaritano, que era um povo desconsiderado pelos judeus. Os judeus os maltratavam, os judeus não queriam amizade com aquele povo, porque achavam que aquele povo, nem parte alguma, nem com os próprios judeus, nem na história, eles tinham solução para aquele povo. E Jesus, um dia, ele precisou passar por Samaria. E ali ele teve sede, chegou naquele poço, e quem estava ali? Uma pessoa que realmente precisava ouvir alguma coisa do Senhor, da parte de Deus. E quando Jesus chega pedindo água para aquela mulher, ela fala assim: olha, eu que sou samaritana, o Senhor é judeu, o Senhor está me pedindo água, o Senhor sabe que eu não poderia fazer isso, mas vamos lá. Jesus falou: mulher, se você soubesse quem realmente está pedindo água para você,
você daria, né? E eu também daria água a você, mas uma água que se você tomar, você nunca mais vai ter sede. Jesus estava falando da água física, a H2O? Claro que não. Jesus está falando da água, aquela que ele ensinou para Nicodemos, lá no capítulo 3, né, de João. Jesus, ele fala uma coisa interessante para a mulher. Ele ali tira um raio-x da vida dela e entrega para ela. E ela aproveita a ocasião e fala assim, olha, além de o senhor ser judeu, o senhor é um profeta. Posso saber uma coisa do senhor? Com certeza, fazendo aqui uma comparação ou uma conjectura. Jesus deve falar, sim, pois não? Pode perguntar qual é a sua dúvida. Ela falou assim, vocês que são judeus, vocês dizem que a gente deve adorar a Deus em Jerusalém. Nós que somos samaritanos, nossos pais nos disseram e nos ensinaram que nós temos que adorar a Deus aqui, em Gerizim, no monte. E Jesus falou, essa é a pergunta? Ela falou, e o Senhor? O que o Senhor me diz dessa história? Jesus falou, mulher, você me fez uma pergunta, aonde que deve se adorar, né? Eu vou te falar uma coisa. A hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus ali, irmãos, ele quebra o paradigma da geografia. Quando ele fala que o verdadeiro adorador, ele não deveria usar a palavra verdadeiro. Por que ele usa a palavra os verdadeiros adoradores? Será que é porque existem adoradores falsos? Eu acredito que sim, porque ele não precisaria usar a palavra os verdadeiros adoradores. É só ele falar, a hora vem em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, mas ele usou a palavra verdadeiros adoradores. Qual é a verdadeira adoração para Jesus, no ponto de vista de Jesus? Do ponto de vista de Jesus, a verdadeira adoração, ela não está em um templo físico. A verdadeira adoração, ela não depende da roupa que você veste. A verdadeira adoração, ela não depende do sapato que você calça, do lugar que você esteja, não depende da sua conta bancária, não depende do carro que você usa, da moto ou da bicicleta. A verdadeira adoração em espírito e em verdade, ela está aqui, ó. Aqui, ó. Quando a Bíblia diz, apresentei-vos os vossos corpos, não corpo, corpos, como sacrifício racional, a Bíblia está falando aqui que nós que somos verdadeiros servos do Senhor, nós devemos apresentar um culto com raciocínio, culto racional, não é um culto voltado às coisas desta vida. Quando Jesus fala, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ele está falando que não depende do lugar onde você está, ele está falando que não depende do templo, se é feio, se é bonito, se é grande ou pequeno. A verdadeira adoração, ela está na mente, ela está no coração. Você não precisa de forma alguma achar, né, que você tem que estar em certo lugar determinado para orar ao Senhor. Vamos fazer uma equação rápida aqui. Muito rápido, nós já vamos voltar para o texto de João. Jesus, ele um dia disse assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou junto com vocês. Por que Jesus não usa a palavra onde estiver 1 ou 2? Poderia usar isso, porque ele tirou esta palavra do relacionamento. Ele tirou esta palavra
do casal. Porque no casamento, uma pessoa só não faz dois, mas duas pessoas faz uma. Então o que ele disse ali? Onde tiver dois ou três, porque duas pessoas faz um corpo. Agora, uma pessoa só não faz um corpo, explicando isso no relacionamento. Porque Paulo falou que o casamento é uma coisa tão bonita que há um mistério ali. Dois faz um, mas que continua sendo dois. Então nós observamos, e esses dois, ao mesmo tempo que ele é dois, ele é um. E esse um, a partir do casamento, eles são dois, mas que continua sendo um. Porque dois formam uma só carne. Então quando Jesus está falando ali, onde estiver dois ou três, ele está falando que independe de quantidade de pessoas reunidas para adorar a Ele. Então ele quebra o paradigma com a mulher samaritana e fala que a verdadeira adoração, ela só é verdadeira se ela provém daquilo, se ela provém da mente, do coração. Então existe, irmãos, a palavra do Senhor, João, quando ele diz que a pessoa que diz que não tem pecado ou nenhum pecado, né? O versículo 8 do capítulo 1 de 1 João, ele fala: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Esse pecado que ele está falando é o pecado do corpo, que nós já nascemos com ele. Agora, ele vai explicar também como que se dá, então, o novo nascimento. Ele fala assim: amado, todo aquele que comete pecado, já no capítulo 3, versículo 4, todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E vem sabeis que ele se manifestou, Jesus, para tirar os pecados, porque nele não há pecado. Se ele se manifestou para tirar os pecados, e se nós que acreditamos no sacrifício dele, nos convertemos a ele, somos filhos de Deus, então que tipo de pecado é ele que ele tirou de nós? Aquele pecado que nos condenava, que nos levava à perdição eterna. Esse tipo de pecado nós já não temos mais. Então observe que o que é, na visão de João, os filhos verdadeiros de Deus. Observe na visão de João. Versículo 9. Aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. O que é a semente de Deus? A semente de Deus que permanece em nós não deixa a gente pecar. Muito bem. Vamos lá. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Olha bem. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Muito lindo, né? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão, começamos agora, e nem aquele que não ama seu irmão. Beleza. Esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Deu para perceber qual é a semente de Deus que está dentro de nós, que não nos faz pecar? Amar aos nossos semelhantes. A semente de Deus que está dentro de nós chama-se amor. E toda pessoa que não tem amor, ou que não reconhece o outro como irmão, ele não tem a semente de Deus nele. Mas vamos lá. Esta é a mensagem que eu ouvi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão era justa. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo te odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos.
Morte para a vida porque amamos os irmãos. Comecei a entender. Vamos repetir o versículo 14? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Ah, tá. Comecei a entender. João está dizendo aqui que se nós amamos os nossos irmãos, nós já passamos da morte para a vida. Será isso então o reino de Deus inaugurado entre nós? Quando alguém interrogava Jesus sobre o seu reino, vamos olhar Mateus, capítulo 12, versículo 28, rapidinho. Mateus, capítulo 12, e o versículo 28, o que diz para nós aqui? Vamos ver se confirma essa palavra. Eu vou ler a partir do versículo 25, 26, 27, 28. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como? Como subsistirá o seu reino? Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por que expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. 28, irmãos. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Eita glória, hein? Então quer dizer que o reino de Deus está dentro do coração do homem. O reino de Deus está dentro do coração do homem. Vamos, louvado seja o nome do Senhor. Então observamos aqui que em Mateus, no capítulo 7, o versículo 21 e 22, Marcos, capítulo 7, o versículo 21 e 22. Vamos confirmar isso aqui, irmãos? Capítulo 7 de Marcos, versículo 21 e 22. Vamos ler? Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia e soberba. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Ah, tá. Então, beleza. Se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vocês o reino de Deus. O reino de Deus já tinha chegado e eles não tinham observado isso. Os fariseus acusando Jesus de expulsar demônio em nome do próprio Satanás. Jesus falou assim: então tá, como eu expulso demônio em nome de Satanás, como então está o reino de Satanás? O reino de Satanás então está uma bagunça. Porque se eu expulso em nome de Satanás, então os filhos de vocês expulsam em nome de quem? Então observe aqui, irmãos, uma coisa interessante. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão, ele é homicida. Lembra de Marcos, capítulo 7, os versículos 21, 22 e 23? Homicida é também um mal que sai de dentro do coração do homem. A Bíblia diz assim, ó: todo que odeia seu irmão é homicida. Lembra que a Bíblia diz que Satanás, ele é homicida desde o princípio? E vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna, mas quem ama seu irmão tem vida eterna. Porque a Bíblia diz que nós já reinamos em vida? Porque amamos nossos irmãos. E quem ama seu irmão, ele já está vivendo o reino de Deus. Mas aqui fala também
e vai saber que nenhum homicida tem vida eterna permanente em si. Permanente em si. Vamos ver, irmãos, aqui então, em João 17, tem alguma coisa interessante aqui. Você quer saber, na visão de Jesus, o que é vida eterna? Vamos em João 17. Tendo dito essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna, e a todos que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, 2 pontos. A vida eterna é esta, 2 pontos. Qual é a vida eterna? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é, na visão de Jesus, a vida eterna. Que conheçam a Deus como o único Senhor, que enviou Jesus Cristo, e que reconheça Jesus Cristo como Filho de Deus enviado. Então vamos observar que o versículo 15 de 1 João capítulo 3 fala que todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e vai saber que nenhum homicida tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Como que se dá a vida pelos irmãos? Morrendo por ele? Como que se dá a vida pelos irmãos? Amando os nossos irmãos, segundo a Bíblia. É amando os nossos irmãos que nós damos a vida por eles. A Bíblia não diz, naquele versículo que é conhecido como texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Observou a palavra amor ali? Amar alguém, amar o nosso semelhante, é você viver uma vida eterna em Cristo Jesus, permanente. Outra coisa, uma característica do que é viver uma vida eterna. Nisto, versículo 16, conhecemos o amor. 2 pontos. Que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Acabei de falar com os irmãos que você dá a vida pelo outro a partir do momento que você ama o outro. Mas está explicado melhor no versículo 17. Quem tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, cerrar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Como estará nele o amor de Deus? Se eu ver o meu próximo, alguém necessitado de alguma coisa, e eu podendo socorrer e não socorrer, como que eu posso dizer que o amor de Deus está em mim? Quem tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, cerrar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Observa isso, irmãos. Observa isso que é importante. E eu vou deixar uma coisa interessante para você. Como a Bíblia fala neste versículo 17, me lembrei da fundação da igreja em Atos dos Apóstolos. Lembra como a igreja foi fundada? Lembra-se? Então, o que é vida eterna na visão de Jesus? O que é viver uma vida eterna, permanente? O que é ter vida eterna permanente em si? Na visão de João, na visão de Jesus, é amar os nossos semelhantes. Toda vez que você ama o seu semelhante, você já está vivendo o reino de Deus. No reino de Deus, lembre-se disso. Aqui, irmãos, está deixando claramente, para nós, que viver o reino de Deus aqui nessa terra é você amar
ao seu semelhante, é você amar aos nossos irmãos. A igreja de Atos dos Apóstolos, a fundação da igreja cristã pós-Cristo, ela foi fundada, a base da igreja era isso aqui, era o amor. Vamos abrir em Atos, capítulo 2, Atos capítulo 2, e já estarei encerrando esse vídeo em nome de Jesus. Capítulo 2 de Atos, versículo 42 ao 47. 41 ao 47. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo que eles tinham era repartido. Todos vendiam suas propriedades, os bens, e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Capítulo 4, a partir do versículo 32, era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma de que possuía era propriamente seu, mas todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casa vendiam e traziam o preço do que foi vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, para repartir, e cada um segundo a sua necessidade. Então observe, irmãos, como que foi fundada a igreja do Senhor Jesus, pós Jesus ascender ao céu. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, na visão de Jesus, na visão do apóstolo, amar ao próximo é você viver uma vida eterna já aqui nesta terra. Viver em Cristo Jesus, ter certeza da vida eterna, é você viver em harmonia com o irmão. Isso é Bíblia, isso é o Evangelho, isso não é conto de carochinha, não, isso é o Evangelho. E que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. E Paulo explica isso no capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele fala que a ressurreição, louvado seja o nome do Senhor, quando nós deixarmos este corpo aqui, o nosso espírito voltar para Deus, quando este corpo tombar a terra, voltar ao chão, o nosso espírito ele retorna para Deus, aonde ali ele vai voltar ao seu lugar de origem para continuar com Cristo, com Deus, né, ali para todos sempre. Mas essa carne, ela precisa voltar, como disse Hebreus, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus fala isso, né? Nós deixamos muito claro. No próximo vídeo que vamos fazer, nós vamos falar um pouquinho sobre Hebreus. Hebreus não é nada mais, nada menos do que a transição, explicando a transição entre a lei e a graça. E nós vamos explicar isso para que nós possamos entender que nós não estamos mais debaixo da lei, debaixo de pecado, mas vivemos pela graça em Cristo Jesus, mediante as suas promessas santas, para a glória do nome do Senhor. Quero pedir aos irmãos oração que continuem orando por nós, e o Senhor Jesus fale mais alto em cada coração. Medite na palavra, irmãos, medite na palavra, peça a Deus as revelações, porque nós precisamos cada dia mais nos aprofundar na palavra do Senhor. Amém? Ore por nós, ore por toda a minha família, por nome Alberto Lira, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz.